Questãozinha do Enem da prova de 2019. Questão 149. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, que são chamados de catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indica a figura. Então, o diâmetro, né, ele não é tratado aqui de forma diferente, é o diâmetro da circunferência, né? É o ponto, a distância que liga 2 pontos da circunferência, incluindo o centro dela. Então, está aqui o diâmetro do disco dentado. Então, ele não conta aqui com os biquinhos, só conta realmente a circunferência perfeita aqui dentro. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais, né? E aí vem a pergunta: o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é. Então ele fala aqui, né, o que ele quer, e as alternativas já estão assim, né? Ele quer um valor com uma casa decimal, pelo menos, né? Muito bem. Fazendo a primeira leitura da questão, o que finalmente a questão quer saber, né? Qual é o valor mais próximo, né? Lembrando, em centímetro, com uma casa decimal, da medida do diâmetro da segunda catraca, de modo que a distância percorrida seria 50% maior do que a da primeira catraca, né? Então, essa outra catraca, obviamente, pelo que ele está dizendo, né, deve ter um tamanho diferente, pelo menos, da primeira, né? Muito bem. Quais são as informações que a questão traz? O ciclista vai montar um sistema de marchas, a coroa é movimentada pelos pedais, a corrente transmite esse movimento para as catracas, né? Bom, diferentes catracas têm diferentes diâmetros, né? Faz sentido isso. Ele já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro, né? E vai incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passa pela primeira, né, ela avança 50% a mais em distância percorrida. Legal. Pergunta aí, alguém ouviu? Opa, eu falando aqui no mudo, desculpa. Ah, O Christian já mandou um 3,5 ali. Acho que o Christian já fez direto. 3,5? Isso. Ah, mas é bom. Então, não, o cabo é bom de errar de cara. Eu digo, pronto. Foi bom até ver. 3,5 aqui, ó. Então você imagina que vai ser, é só pegar a metade do diâmetro lá e já vai dar certo. Não é. Eu vou mostrar por quê. Então olha a pressa, hein? Olha, cuidado com a pressa aí na história. A pressa sempre traz problemas pra gente. Bom, veja só. Então eu trouxe um esquema aqui só para a gente entender o funcionamento, né? A maioria conhece, mas só para a gente entender e ver o raciocínio aqui da nossa questão. Então, aqui tem a coroa e a catraca aqui atrás, né? Elas têm o mesmo diâmetro, né? À medida que você dá uma volta aqui no pedal, a catraca de trás também dá uma única volta, porque elas são iguais, né? Então, diâmetro igual, distância percorrida igual, certo? Aqui embaixo eu tenho uma coroa maior, né? Que é a catraca. Então, a gente já sabe pela experiência, né? A maioria aqui já andou de bicicleta. Então, quanto menor a catraca lá atrás, mais rápido, né, a bicicleta anda, né? Olha, ela vai mais longe com menos giros do pedal, né? Se ela vai mais longe, quanto mais você gira rápido, ela ganha velocidade melhor. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: a cada giro do pedal, quanto mais eu ando com a catraca menor aqui atrás. Então, quanto menor a catraca, mais longe se alcança, né?
dando apenas uma volta no pedal, certo? Então, eu tenho diâmetro menor, distância percorrida maior. Então, já de cara aqui, a gente está observando que nós estamos tratando que a medida do diâmetro e a distância percorrida, no caso, elas são grandezas inversamente proporcionais, né? O Lucas tratou aí de grandezas diretamente proporcionais, né? E aqui a nossa questão trata-se de grandezas inversamente proporcionais, né? Bom, e para isso nós vamos usar a regra de 3 para calcular. Então, muito bem. Como eu falei lá antes, né, nós temos duas grandezas, o diâmetro e a distância, e com esse esqueminha nós vemos que eles são grandezas inversamente proporcionais. O que é que muda? Na grandeza inversamente proporcional, o entendimento dela é o seguinte: quando uma grandeza aumenta o valor, a outra grandeza diminui o valor na mesma proporção, né? Por isso que é uma grandeza inversamente. Uma cresce, a outra diminui. E se uma diminui, a outra cresce na mesma proporção. Por isso que elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Bom, então aqui eu tenho as grandezas de diâmetro, e o diâmetro da primeira catraca é de 7 centímetros. Aí o nosso colega falou, não, então basta botar um diâmetro aqui de 3,5 que eu vou ter o dobro de distância. Não é bem assim. Então, veja só. Com um diâmetro de 7 centímetros, a bicicleta percorre uma distância D. Aqui ela não vai influenciar no cálculo, então pode ser qualquer uma. Então, eu percorro uma distância D. Bom, qual deve ser o tamanho do diâmetro de modo que ela percorra 50% a mais? Aí, antes de botar 1,5, vamos entender o que é 50% a mais. Então, a gente volta aqui, ó. Então, a distância inicial, que é a minha referência, ela corresponde a 100%. Essa distância primeira aqui. Então, eu quero que ela ande 50% a mais. Então, eu vou somar 50% dessa mesma distância. Ok? Então, 100% mais 50% dá 150%. Convertido em fração, 150 sobre 100. E aqui a gente fez o decimal, né? Deu 1,5. Então, percorrer 150%, ou 50% a mais, é o mesmo que multiplicar por 1,5. Por isso que está 1,5 aqui da nossa distância. Ok? Muito bem. Como é que a gente vai calcular quando a regra de 3, quando é uma grandeza inversamente proporcional? Quando a grandeza é diretamente proporcional, essas duas setinhas, elas ficam no mesmo sentido. Então, se uma está para cima, a outra fica para cima, indicando que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Na grandeza inversamente proporcional, né, uma setinha está para um lado e a outra está para o sentido contrário. Né? Uma vai num sentido e a outra vai no sentido oposto. Indicando justamente, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Certo? Muito bem. E como é que se reflete no cálculo? Bom, você vai escolher uma das grandezas, qualquer uma, e só pode ser uma delas. E aí você, para montar a conta, você vai inverter as posições dos números que estão aqui. Então, veja que eu tenho aqui o 7 em cima e o x embaixo. Essa eu escolhi para mudar. Coloquei o x em cima e o 7 embaixo. E a outra se mantém no mesmo local, do mesmo jeito. Tá bom? Também você pode fazer a multiplicação linha a linha. O 7 vai multiplicar o D e o x vai multiplicar o 1,5D. Aqui não faz o cruz-credo. O cruz-credo, né, que é o cruzado, você faz para a grandeza diretamente. Para a grandeza inversamente, é linha com linha. Você multiplica linha a linha, que é o que vai dar aqui no final das contas. Tá? Mas por que eu trouxe para cá? Invertendo, porque a gente usa aqui o cruz-credo, a gente está mais habituado a fazer o cruz-credo, tá bom? Então, aqui é só o cruz-credo que a gente precisa fazer. X vezes 1,5D, tá aqui, isso é igual a 7 vezes D. Quero saber o valor de x, eu passo 1,5 dividindo. Então, x vai ser 7D dividido por 1,5D. E aí, aqui, vejam, quando eu falei para vocês que a distância D não importa, ela não influi na conta, é porque vejam que aqui, ó, no final das contas, ela vai ser
cancelada, né? Você vai poder simplificar, cortar D com D e vai sobrar apenas 7 dividido por 1,5, tá? Aí aqui você vai fazer uma divisão com decimais, né? Lá, porque a resposta lá está em decimal. Então, para facilitar aqui, tente transformar esses números num número inteiro, que é dividir o número inteiro é mais fácil. Então, aqui não precisava multiplicar por 10 os dois, para não ficar um número muito grande. Basta 1,5 vezes 2, já dá um inteiro, já dá 3. E 7 vezes 2 dá 14. Então, basta dividir o 14 por 3, né? 14 dividido por 3, 4,666 dá uma dízima periódica. E aí, como ele quer que a gente faça a resposta, uma aproximação com uma casa decimal, então aqui eu tenho 666, né? Então, esse 6 aqui, ele indica que eu vou pegar para aproximar, eu aumento uma unidade aqui no 6 aqui. Então, fica 4,7. Aí a resposta da gente seria letra C e não D, e não B, conforme foi indicado antes. Beleza? Sabe o que eu marcaria aí de cara, assim, se fosse para eu chutar? 10,5. 10,5? Porque eu faria Valor, diretamente proporcional. Tipo assim, pronto. se eu não fosse. Isso. Exato. Esses valores são de propósito. Eles estão aqui para pegar o apressado, o que acha que, né? Então, esse aqui, já o 3,5 está para quem achou que era só dividir o diâmetro pela metade, e o 10,5 para quem fizer a conta errada. Fizer aqui, ó. Vou pegar a metade de 7, que é 3,5, e somar com 7. Aí é 10,5. Aí você marca achando que está certo e se lascou. Marca e dança, tá bom? Então, siga as recomendações. Faça uma leitura com calma, escreva o que você vai entendendo e visualize o que você precisa fazer. Tá joia? Porque senão, meu amigo, dá errado e dá errado rápido. Beleza? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não, no chat não. Só o Taline disse que também faria a mesma coisa, também pensou nisso, né? Pronto. No Não vai 10,5. fazer mais porque assistiu aula com a gente agora. Já está ligada na esperteza aqui da coisa. Seja malandra. Isso, não seja apressado. Apressado erra. Né? O malandro, ele busca as informações e ajusta da melhor forma que ele possa entender. Beleza? Embora. Obrigado por assistir. Bom estudo.